A paz do Senhor, amados, estamos aqui para mais uma vez nós darmos continuação a esse estudo e hoje nós vamos falar então algumas considerações aí a respeito do período tribulacional, que na verdade para nós o mais importante é estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Apesar da igreja estar, ela passar e estar no período de princípios de dores, mas na grande tribulação, realmente, a Igreja de Cristo ela não estará. Então, nós vamos considerar alguns pontos aí importantes para a nossa vida, para nós refletirmos, e na verdade é a preparação, porque existe um fator, antes da grande tribulação, acho que existe algo bem pior, logo no início, que seria os fatos que vão acontecer, que já estão acontecendo antes da grande tribulação, antes do período tribulacional, que é o que nós devemos nos preocupar, a igreja deve atentar para isso e se precaver e ter cuidado com isso. Então, que são dois fatos, dois assuntos importantes, né? Na verdade, um assunto mais dividido em dois tópicos, muito importante. Então, o período tribulacional, ele é um período escatológico, né? Dividido em duas etapas distintas, divide em 7 anos, 3 anos e meio para cada, né, parte. Primeiramente, aparentemente paz, um período de aparente paz, aparente solução de diversos problemas, e aí sim, nos últimos 3 anos e meio, então sim, a grande tribulação. Esse período ele será marcado por um governo universal, que será implantado para resolver, entre aspas, todos os conflitos, com a intenção de erradicar a miséria, fome, guerras e, né, conflitos religiosos, étnicos, enfim. Esse período ele será marcado, né, por esse governo, né, universal, que vai se levantar, que nós já sabemos que é o anticristo, um governo mundial que vai estar aí trazendo, né, aparentemente, no primeiro momento, paz, solução e realmente de todos os conflitos. Porém, existe um fator aqui que eu já falei quando eu falar a respeito do arrebatamento, mas eu quero estar focando novamente aqui, que é o que eu coloco, que a igreja ela precisa estar atenta para isso, porque é a questão dos eventos antes dessa manifestação. E o principal dele, que está aqui em 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, que nós já falamos, mas eu quero estar frisando isso com muita ênfase. É muito importante esse assunto aqui, que é isso que eu digo, que a igreja precisa estar preparada nesse momento, apesar de estar aguardando o arrebatamento, mas ela precisa ter o cuidado para também não ser apanhada nessa situação aqui, né, que é 2 Tessalonicenses 2, o versículo 7. É um texto bem conhecido, nós já conhecemos esse texto, 2 Tessalonicenses 2, 7. Diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E aí depois no versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui, de quem está falando? A manifestação do anticristo. Então, quando diz, porque já o mistério da justiça está operando. O que é o mistério da injustiça? A atividade secreta dos poderes do mal. E isso é secreto, né? O poder do mal está secretamente agindo, está aumentando até alcançar o ponto máximo dele, que é a zombaria, o escárnio, o desprezo a qualquer padrão ou preceitos bíblicos. Ou seja, tudo vai se voltando contra Deus, a palavra, os princípios bíblicos, e o desprezo e a zombaria das coisas de Deus, das coisas espirituais. Então, lá em Mateus, no capítulo 24, ele vai falar um pouco sobre isso aqui. Mateus 24, do 10 ao 12, vai mostrar esse fato, essa questão desse aumento dessa injustiça, o aumento do poder secreto, né, do mal, agindo secretamente
até chegar o momento de poder se manifestar. Por que não pode se manifestar ainda? Porque ainda há alguém que o resiste. É o Espírito Santo de Deus que está aqui. Então ele não vai poder se manifestar enquanto a igreja está aqui através do Espírito Santo de Deus. Então, quem resiste é o Espírito Santo de Deus que será tirado juntamente com a igreja, que levará a igreja para entregar a Cristo. Então, o que acontece? Esse poder, essa atividade secreta do mal está aumentando cada dia mais, secretamente. Nós não temos ideia, né, do nível, da extensão dessa maldade, desses poderes do mal aí, o que está secretamente sendo maquinado. Porém, a Bíblia está deixando claro que apesar de estar existindo, a cada dia que passa, vai secretamente, como se diz, se levantando contra as coisas de Deus, contra os princípios de Deus, a zombaria contra as coisas de Deus, contra os princípios, contra qualquer padrão bíblico, isso vai se levantar, porque é o mal, né, que está agindo secretamente, tanto que é anticristo, quer dizer, não tem nada a ver com Cristo, é totalmente contra Deus, contra as coisas de Deus, isso é muito importante. Então, no versículo 24, aqui, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 10 e 12, é um texto bem conhecido, onde vai mostrar, ele diz aqui, ó, versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então chegará a um nível muito grande de esfriamento, né, das coisas de Deus, abandono das coisas de Deus, dos princípios de Deus. E Lucas 18 também, no versículo 8, fala algo também a respeito disso. Lucas 18, o versículo 8. Lucas 18, capítulo 18, versículo 8. Diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então chegará esse nível, exatamente, será um tempo que o desvio, o abandono das coisas de Deus, dos princípios de Deus, da fé, a ponto que quando o Filho do Senhor, quando Jesus chegar, quando Jesus vier, nesse tempo, cadê? Não tem mais fé. O povo estará sem fé, porque cada dia que passa vai se abandonando as coisas de Deus, a fé, os princípios bíblicos, e quem está por detrás atuando para chegar a isso? É exatamente o mistério da injustiça, ou seja, os poderes do mal secretamente agindo e gerando toda essa situação onde leva as pessoas a se afastarem de Deus, dos princípios de Deus. E aí onde entra, porque o grande problema é que isso estará também dentro da igreja. E aí onde entra a questão do fato que eu digo que a igreja tem que ter cuidado, irmãos, porque é a questão da apostasia. A apostasia exatamente vai estar, não tem como o anticristo se manifestar sem antes existir a apostasia. Ou seja, esse esfriamento, esse distanciamento de Deus. E isso é perigoso, porque isso não será lá fora no mundo, não, será dentro da igreja. Então, isso se dará, vamos ver o que diz 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Então, o que vai acontecer? Antes do período tribulacional começar a acontecer, existe... E isso até mesmo antes, exatamente já está acontecendo agora, antes do arrebatamento da igreja, a questão da apostasia. E é isso que nós temos que ter cuidado, para não apostatarmos da fé, para não abandonarmos os princípios e os preceitos de Deus, não abandonarmos a fé salvífica em Cristo Jesus. E esse é o problema. Então a gente fica focado muito na grande tribulação, mas na verdade a preocupação central é agora, é como estamos vivendo, se estamos... firmados nos princípios bíblicos, firmados em Cristo, ou se de alguma maneira, gradativamente, a igreja, de alguma forma, muitos vão estar esfriando, abandonando os princípios, abandonando a fé, e esse é o maior problema. Se a questão, nós temos que estar preparados para o arrebatamento, então temos que ter cuidado com a apostasia, com a frieza espiritual, com o abandono da fé, com o abandono dos princípios bíblicos, e é isso que nós temos que focar agora, né? O período tribulacional, o anticristo, o que vai acontecer? Isso não é muito importante para aquele que crê que está aguardando Jesus Cristo, que está aguardando o arrebatamento, que está aguardando esse momento. Porque a questão a minha preocupação central deve ser como estou vivendo agora, o que eu vou fazer
com a minha fé e o meu posicionamento, se eu vou manter a minha fé, o meu posicionamento em Cristo e não me apostatar, não esfriar, não desviar-me dos princípios de Deus. Então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 3, né? O versículo 3 também vai estar falando, interessante que esse texto, ele já está falando claramente dessa situação. Então, isso é preocupante, isso que nós devemos focar como igreja hoje. Eu tenho que dar a devida atenção à minha vida espiritual. Antes de ficar preocupado com a grande tribulação, eu tenho que preocupar como está a minha vida espiritual, como eu estou mantendo a minha fé, a minha vida em Cristo. Então, 2 2, versículo 3. 2 2, 3, diz assim: que não vos movais, vamos ver o versículo 1 também. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então aqui, o que está deixando claro? De maneira nenhuma ele vai se manifestar antes que aconteça o quê? A apostasia. Não fique, então, a apostasia. O que é a apostasia? Mas a apostasia nada mais é do que o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo, dos apóstolos, daquilo que recebemos de Deus. Então, a apostasia é o desvio em parte ou na totalidade, abandono da fé, abandono dos princípios de Deus, totalmente. Então, isso é perigoso. Então, muitos poderão estar dentro da igreja, vindo, pregando, cantando, tudo, porém está desviado dos princípios, não está mais focado verdadeiramente nos princípios de Cristo, está abandonando. Então, dentro da igreja é que vai acontecer a questão realmente da apostasia. Então, a igreja de Cristo, nós precisamos focar não na questão do tribulacional, mas focar e atentar para a questão apostasia. Então, como que vai dar a questão da apostasia? Ela vai dar essa lá dentro da igreja. Tem duas dimensões. Primeiro, a apostasia teológica, que é o desvio em parte ou na totalidade dos princípios de Deus, dos ensinos de Cristo. Então, pode existir, como lá em 1 Timóteo, diz o quê? Vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, esse texto é bem conhecido. Então, veja bem, mas a apostasia ela se dará onde? Não é no mundo, é da igreja, daqueles que já conhecem o Evangelho, já se posicionaram em Cristo Jesus. Esta apostasia vai dar dentro da igreja. Então, o primeiro momento é a apostasia teológica, né? Que é aquilo voltado para os ensinos, se afasta, abandona, deixa de crer, abandona realmente a fé em relação aos princípios das coisas de Deus, né? Dos ensinos de Cristo. 4:1, 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, está aqui, está falando de quem? Se está falando que é desvio, então são pessoas que estão na igreja, pessoas que já receberam os princípios de Deus, receberam os princípios do Evangelho, e essas pessoas então vão se desviarem. Então, hoje nós temos que estar muito atento para isso. Antes da grande tribulação, o grande fator é esse. Que vai fazer com que alguém fique para a grande tribulação? O desvio, a apostasia, se desviar dos ensinos de Cristo, desviar dos princípios do Senhor. E o que vai acontecer? Homens estarão, né, agora no 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 agora. 2 4, 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade e voltarão a fábulas. Então, olha a situação. São homens que vão estar descompromissados com Deus, embora aparentem pregar a palavra de Deus, embora falem de Cristo, embora falem do Evangelho. Essas pessoas são pessoas descompromissadas com Deus e elas vão apresentar para as pessoas uma salvação muito fácil. A graça divina ela vai ser sem valor.
a salvação vai ser tratada de uma forma muito fácil, quer dizer, o arrependimento não será ensinado, não há importância nisso, se arrepende ou não, não há importância se você permanece no pecado ou não, porque aqui diz que chegarão dias em que as pessoas vão procurar líderes segundo os seus corações, ou seja, que aceite, que aprove aquilo que eu gosto, que eu quero, não o que a Bíblia está dizendo. Então, tipo pregação sobre arrependimento, sobre novo nascimento, sobre abandono do pecado, abandono da imoralidade, isso não existirá. Isso é um abandono da fé, né, dos princípios, e vão gradativamente, mesmo pessoas que se digam cristãs, mas se apresentará uma salvação muito fácil, uma salvação, a graça, embora seja a graça, somos salvos pela graça, mas vai ficar muito, ou seja, não vai se ensinar que existe, que é necessário arrependimento, mudança de vida, abandono do pecado, abandono da imoralidade. Isso não será ensinado. As pessoas correrão, estarão fazendo tudo o que querem, praticando todo tipo de erro, mas está tudo bem, porque Deus é amor, Jesus nos ama, está tudo bem. Então não será, isso é o que? É a ação do mal secretamente agindo, vai levando pessoas a se afastarem dos princípios bíblicos, levando pessoas a abandonarem a vontade de Deus. Ou seja, então não será ensinado ou mostrado que precisa se arrepender verdadeiramente. A mensagem central do Evangelho é arrependimento. Não existe outro. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista dizia, arrependei-vos, né? Todo mundo, arrependei-vos. Jesus vem logo em seguida, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, vai se pregar, vai se ensinar uma salvação que não precisa, não existe sacrifício, não exige mudança, tanto faz qualquer coisa, basta dizer que Jesus é o Salvador, de que tem o Jesus como Senhor e Salvador, e está tudo bem. Isso não é verdade. Então, na verdade, a separação da imoralidade, né, a lealdade a Deus, a fidelidade, como Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Isso não será mais colocado, exatamente pela ação do mal, secretamente agindo, ficará algo, porque as pessoas não precisam disso, não preciso renunciar. Deus me ama, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque Deus me ama, Deus é amor e está tudo bem. Então esse é o problema, né? Essa separação, ela não será mais ensinada, não será, e as pessoas correrão, como diz aqui, né? Isso vai irritar, só querem ouvir coisas que façam coceirinha no ouvido, ou seja, fique coisas que gostam de ouvir, não é coisas que a verdade vai irritar, a verdade vai causar problema para muitas pessoas, e mesmo estando dentro da igreja, então falar na verdade, falar que precisa de arrependimento, mudança de vida, abandonar o pecado, renúncia, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, isso não pode se falar, porque se falar isso vai gerar problema. Então as pessoas vão correr, pessoas que se dizem conhecedor do Evangelho, pessoas que já aceitaram o Evangelho, elas estarão se afastando dos princípios bíblicos, porque elas vão correr atrás de tudo aquilo que elas querem, líderes segundo os seus corações. Então existirão muitas pessoas ensinando um Evangelho que não tem mais renúncia, não precisa conversão, não precisa nascer de novo, não precisa abandonar o pecado. E isso é o perigo, isso é mais perigoso do que a grande tribulação para mim, porque a igreja tem que estar atento a isso, o cuidado com isso, porque nós não podemos nos afastar, do princípio, porque Cristo ensinou, passou tudo o que passou por nós, como a palavra de Deus diz, né? Que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando esses homens que devem renunciar à impiedade e procurar viver uma vida, né, justa, pia e sobriamente, ou seja, em obediência. Então, não tem como tirar isso do Evangelho, não tem como tirar isso da palavra de Deus. Então, quando o homem se afasta disso, quando ele as pessoas que dirão que creem em Cristo começaram a correr atrás de coisas que só agradam aos seus corações, faço tudo, não tem problema, eu faço tudo, Deus é amor, então vai vivendo uma vida na imoralidade, mas está tudo bem, Deus é amor, vive uma vida totalmente fora dos princípios, como diz, né? Correrão, não suportarão a doutrina verdadeira, não suportarão os princípios. Quando se fala dos princípios, do que Cristo quer, do que Deus determinou, do que está na Bíblia, do que Deus quer, que o Evangelho exige, as pessoas não suportarão ouvir isso.
Então, só que vão querer ouvir aquilo que é bom, que é prazeroso. Uma palavra de arrependimento, de mudança de vida, de abandonar o pecado, isso será insuportável. E esse é o perigo. Por quê? Por causa da ação do mal, agindo por detrás. Cegarão as pessoas, enganando as pessoas, e elas acabarão entrando por esse caminho. E ele fala, desviarão os ouvidos da verdade, vão voltar-se para as fábulas, ou seja, vão gostar de ouvir somente aquilo que agrada. Falar de arrependimento, muitas vezes nem ensinado, muitas vezes, isso vai até ser deixado de ensinar que as pessoas precisam se arrepender, deixar o pecado e mostrar, como João Batista iniciou dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, não pense que simplesmente dizendo eu sou de Jesus, aceitei Jesus, estou salvo, vou me batizar, que já estou livre da condenação eterna, não. Ou seja, eu preciso mostrar que me arrependi, produzir frutos que mostrem que eu me arrependi. E como se produz isso? Deixando o pecado. E isso, nesse período da apostasia, isso não será ensinado, será deixado bem à vontade. As pessoas vão correr atrás de líderes, pessoas que vão ministrar aquilo que eles querem ouvir. Tudo que falar contra o pecado vão se irritar e não vão suportar. E isso é um desvio já, isso é um perigo. Então, por isso que eu digo, nós temos que ter muito cuidado com isso. Como está a nossa vida espiritual? Eu tenho que atentar para isso, porque se eu não suporto a verdade, então já estou, de alguma maneira, desviando, apostatando em totalidade, em partes, né, dos princípios de Cristo. Isso é muito perigoso, né? Então, na verdade, o novo nascimento, Jesus disse que é necessário o novo nascimento. Então não tem como se tirar isso, irmãos, não tem como tirar isso. O novo nascimento, em algum momento entre o nascer e o morrer, nós temos que nascer de novo, porque senão não podemos ver o reino de Deus. Jesus deixou muito claro isso para Nicodemos, para nós. Então, quer dizer, as pregações elas serão sempre voltadas para os interesses humanos, de acordo com as necessidades e objetivos egoístas. Ou seja, as pessoas gostarão de ouvir mensagens, pregações que falem que eu vou prosperar, que eu estou bem, que vai ficar tudo bem, mas nunca que eu preciso mudar, que eu tenho que deixar o pecado, que eu tenho que me comportar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, que eu tenho que deixar os vícios, que eu tenho que abandonar a imoralidade, que eu tenho que abandonar a prostituição. Não tem isso, essas coisas, esse que é o perigo, é a apostasia, em parte ou na totalidade dos princípios, o afastamento dos princípios de Deus, do Evangelho. É o abandono disso, o abandono da fé. E correr atrás daquilo que realmente eu quero ouvir. As pessoas vão não suportar mais ouvir o Evangelho. Renúncia, entrega, fidelidade, arrependimento, novo nascimento, abandono do pecado, sem pensar. Isso não se deve nem tocar nesse assunto. E isso é um perigo. E se nós formos analisar, vamos olhar, já temos muito disso acontecendo. Esse é o indício de que Jesus está voltando, já está para se manifestar o anticristo, e esse é o grande perigo. Então nós temos que atentar. A apostasia dentro da igreja ela vai se dar primeiramente na questão do desvio dos princípios bíblicos, do abandono da obediência, da fé, abandono daquilo que é correto e simplesmente as pessoas correndo atrás daquilo que beneficia. Simplesmente um evangelho fácil, uma salvação fácil, que não precisa nada. Embora, irmãos, não tem como dizer que crê em Jesus e não abandonar o pecado. Então, não tem salvação sem arrependimento. Então, não tem coisa. Então, a apostasia da igreja, o primeiro momento é esse. Vai apostatar dos princípios, abandonar a fé, né, a prática daquilo que é correto, abandona-se, se volta para o pecado e abandonando aquilo que o Senhor quer verdadeiramente, que é a obediência e o temor a Deus. Então, na verdade, irmãos, muitas vezes, como ele diz aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a verdadeira doutrina, aquilo que é pura, aquela que é verdadeiramente o que Deus quer. Então vão correr atrás de doutrinas, ensinamentos que agrade ao coração das pessoas, mas não a Deus. E isso é apostasia. Isso é preocupante para a igreja nos dias de hoje. E também virá a questão da apostasia moral.
Que seria o quê? As pessoas vão abandonar a comunhão com Cristo, salvação, e vão se envolver no pecado e na imoralidade, estará tudo bem. Ou seja, mesmo pessoas conhecedoras da palavra de Deus estarão abandonando totalmente a moralidade, entrarão pela imoralidade e vão se envolver realmente no pecado, se envolver com a imoralidade e está tudo bem, não tem problema. Irmãos, isto e na verdade, sempre como diz, não suporta a verdade, não suporta um versículo, não suporta um texto, um ensinamento que fale da verdade, o que Deus quer. Porque o que Deus entendeu por pecado lá no Éden, irmãos, ele vai continuar sendo pecado para Deus enquanto existir. Ele não vai mudar. Não, filho, olha, lá no Éden era pecado, mas aqui agora você já pode mudar, eu acho que já não é pecado. Pecado é pecado e acabou. Pecado ele pode ter vários nomes e feitos que se der a ele. Ele sempre será pecado, desvio do alvo, errou o alvo, errar o alvo. O alvo é agradar a Deus, servir a Cristo. Se eu não faço isso, se eu não obedeço, então eu errei o alvo, então eu estou em pecado. Então o que acontece? Então pecado, ele pode ter o nome que quiser, mas ele sempre será pecado. O pior problema da humanidade, nosso maior problema é pecado. Então, se esta apostasia acontece e vai acontecer com quem? As pessoas dentro da igreja. Não será do mundo lá fora, será das pessoas que estarão dentro da igreja. O desvio da fé, apesar de falar de uma fé, de falar de obediência, falar de evangelho e práticas que o Senhor quer, não estará acontecendo, porque já está existindo a apostasia, já se afastou. Estão se afastando gradativamente dos princípios de Deus, da vontade de Deus. Então, estarão igrejas permitindo todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado, desde que, para quê? Para que aumente os números de pessoas. Bom, não adianta ter um grande número de pessoas desconvertidas, sem temor a Deus, sem compromisso com Deus, porque, irmão, salvação é individual. Pode, quem quiser, eu sou pastor, disser para você, não, querido, pode viver no pecado que Deus te ama, você pode, olha, manda eu passear, porque na verdade você tem que obedecer a Deus. Não adianta eu vir dizer para você que está certo, que Deus está dizendo que está errado, porque a consequência... Cada um que vai prestar conta com Deus. Então, na verdade, as pessoas estarão ensinando, as igrejas estarão cheias de muitas pessoas, mas que não têm compromisso com Deus. Tá? Muitas pessoas, mas não terão temor. Então, seja muito ou seja pouco, o que importa é que tenhamos temor de Deus e não venhamos nos desviar dos princípios, da verdade, daquilo que o Senhor quer. Então, muitas vezes, o evangelho será mostrado para as pessoas sem o que Cristo disse: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim. A palavra de Deus, Jesus disse: aquele que me ama guardará meus mandamentos. Isso não será ensinado. Esse é o grande problema. Então vai ser mostrado que não precisa nenhum sacrifício. Vivamos de qualquer maneira, na imoralidade, no pecado, na mentira, nos vícios. Está tudo bem, Jesus nos ama. E isso é um desvio, isso é perigoso, porque eu preciso, vai ser o rei que fale para mim que eu posso ver de qualquer maneira, mas a palavra de Deus, eu tenho uma base. E o meu problema, o meu perigo é desviar da base, da palavra de Deus. Como diz, focada em fábulas, ensinamentos de homens? Não, eu tenho que focar na palavra de Deus. Então, eu acho que é pior do que a grande tribulação. A preocupação central que nós temos que ter agora, como igreja, é para não nos apostatar da fé. Mesmo falando dela, mas não estando mais no princípio, não suportando a verdade, mas gostando de tudo aquilo que nos agrada. Sem renúncia, sem abandono do pecado, sem arrependimento, não existe salvação. Então, esse é o grande perigo que nós temos que atentar. Então, o desvio dos ensinamentos de Cristo, em parte ou na totalidade, o abandono da fé salvífica em Cristo Jesus, o abandono da verdade, abandonar a verdade, viver na mentira, mas está tudo bem, porque afinal de contas Jesus nos amou, nós estamos na época da graça, mas a graça nos ensina que temos que renunciar o pecado. Então, quando se achar que a graça não ensina que precisamos renunciar ao pecado, isso já é uma apostasia, e isso é perigoso. Então, meu irmão, esses dois fatos, esses dois assuntos aqui, esses dois eventos são muito importantes para a nossa vida. Então, na verdade, irmãos, é importante, nós temos que ter cuidado com a apostasia na nossa vida,
com esfriamento, com distanciamento, com abandono do evangelho verdadeiro. Começar a achar que pode fazer tudo e está tudo bem porque nós estamos na graça. A graça me responsabiliza muito mais, porque foi Cristo a palavra de Deus, diz que quem pisar o sangue do Filho de Deus será julgado merecedor de maior castigo do que todo aquele povo na época da lei que morria, né, como a palavra de Deus diz lá em Hebreus, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 pessoas, era consumado a morte total. Então nós precisamos entender que Cristo não morreu debalde. Seu sangue foi derramado para vivermos uma vida em santidade. Seu sangue foi derramado para nos redimir. E para redimir, para perdoar, tem que existir arrependimento. Então, a apostasia, esse é o grande problema. Então, existirão pessoas que não querem mais nada com os padrões de Deus, com os padrões morais. Então, que Deus disse, irmãos, pode vir o rei, o bispo, quem quiser que diga, não interessa. O que Deus disse vai continuar sendo. Então, muitas pessoas estarão simplesmente seguindo ensinamentos que está tudo bem, que não precisa se arrepender, pode vir como está, pode continuar fazendo o que quiser, não tem problema, porque Deus é amor, porque Deus é justiça, porque Jesus morreu por nós, porque nós estamos na graça, mas a graça deixa muito claro que nós precisamos. Lá em Tito deixa muito claro, né, que a graça, ela não veio, não, tá tudo bem, faz o que quer, não, tá? Isso é libertinagem, não é liberdade. A verdadeira liberdade é entender a vontade de Deus. Nós temos que ter cuidado para não usar da liberdade que Deus tem nos dado como libertinagem e achar que pode tudo, porque simplesmente nós estamos na graça. A graça nos ensina a mudar de vida, a transformar, a deixar o pecado. E é isso que nós temos que entender. Na lei, por exemplo, falava que ia matar, tudo bem. Pensava que ia matar, tudo bem. Só se executasse. Hoje não, hoje na graça, se eu pensar que vou matar, estou pecando, se eu falar também, e se eu fizer então, a graça nos responsabiliza muito mais. Então, Cristo não morreu, irmãos, o sangue de Cristo não é o sangue de bode, não é o sangue de carneiro, não, é o sangue de Cristo, do Filho de Deus, inocente, imaculado, que precisa ser respeitado e honrado. Então, a apostasia é exatamente isso, abandonar essa graça, o que Cristo fez, deixando claro que podemos viver de qualquer maneira e está tudo bem? Não está tudo bem. Então, cuidado para não se afastar do Evangelho, dos princípios bíblicos, porque isso é apostasia. Isso é pior do que a grande tribulação, porque a partir desse momento é que as pessoas vão enfrentar. Por que muitos vão ficar para a grande tribulação, mesmo como igreja? Porque apostataram, vão achar que pode viver de qualquer maneira, não suportam a verdade, aquilo que é a verdade, aquilo que Deus quer, não suportam ouvir, mas só gostam daquilo que agrada ao coração. E Jesus não morreu para agradar nosso coração, mas morreu para nos libertar do pecado, nos livrar da condenação eterna, nos livrar do inferno. E é isso que nós temos que atentar. Aqui, Tito 2, estou falando esse texto, eu quero ler ele na íntegra, né? Diz aqui, Tito 2, versículo 10, 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Tá aí, irmãos, não tem como mudar. Então, se isso aqui não é o princípio que eu quero, que eu tenho, que eu creio, que eu obedeço, então não adianta a apostasia chegar com pregações que eu não preciso mudar de vida, que está tudo bem porque Deus me ama, porque isso é apostasia. É apostasia teológica e depois a apostasia moral, onde eu abandono as práticas da moralidade, dos princípios de Deus, para debandar na imoralidade, na prática de todo tipo de pecado e achando que está tudo bem. Aqui diz que essa graça que se manifestou, o favor de Deus para a salvação da humanidade, ela se manifestou, mas ela ensina-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências, que são os desejos mundanos, desejos da carne, e vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, em obediência.
E para isso, então, agora eu posso aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, aqui está a grande questão, porque antes da grande tribulação, o que está acontecendo, e já está acontecendo, secretamente o poder do mal agindo de uma forma a enganar, com que as pessoas, levando as pessoas a se afastarem de Cristo, porque tudo que o anticristo vai fazer é ser contra Cristo, os princípios de Cristo. Vamos continuar falando sobre isso. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Que o Senhor nos abençoe. A graça nos ensina a rejeitar o pecado. A graça não nos dá liberdade para viver de qualquer maneira, mesmo, não importa quem esteja falando, grandes homens, não interessa, grande é só Cristo. Então, Paulo mesmo disse, se eu ou um anjo de Deus vier anunciar outro evangelho que não seja de Cristo, considere maldito. Então, a graça nos ensina a renunciar ao pecado. A apostasia moral e a apostasia teológica estará dentro da igreja. Como se diz, em igrejas, se diz evangélicas, mas estarão ensinando esses princípios, que na verdade já é apostasia. E isso é um grande indício de que Jesus está voltando. Então, eu e você temos que ter cuidado. Pode ser quem for que diga para nós que podemos viver, pode fazer isso e aquilo. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós e temos a palavra de Deus que está aqui. Ela nos ensina a renunciar ao pecado, deixar as paixões imorais, os desejos mundanos que o ser humano tem e voltar-se para Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. A gente vai continuar trabalhando aí. O desejo do meu coração é que você esteja entendendo. Então, olha, seja quem for que nos ensine um evangelho muito fácil, que não precisa de arrependimento, precisa de nada, pode ficar de qualquer maneira, vá para a Bíblia. Jesus foi quem morreu por você, Jesus foi quem morreu por mim. Então, cuidado para não nos apostatar dos princípios da palavra de Deus e não suportar a verdade e viver de qualquer maneira e achando que está tudo bem, porque não está. Que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração, nas nossas vidas, nós venhamos entender, que Ele revele para nós tudo aquilo que precisamos fazer. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que é poderoso para falar, ensinar, corrigir, para convencer, que o Senhor convence e nos mostre, nos livre, Pai, desse grande perigo que é a apostasia por esse tempo. Não nos deixa nos afastar do Evangelho verdadeiro. Não nos deixa afastar do Senhor, Pai. Correndo atrás de fábulas, correndo atrás de ensinamentos que só agrade o nosso coração, mas que o povo acorde em nome de Jesus. Não sejamos enganados por demônios que secretamente estão agindo, mesmo que seja aparentemente com a aparência de piedade, obediência, de ser cristão, de ser isso ou aquilo, que ser evangélico, mas na verdade o engano está por detrás. Que nós não sejamos enganados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te ensine e nos ensine a você, ensine a mim, ensine a nós a fazer a vontade dele e que jamais nós venhamos nos desviar, nos apostatar dos princípios, nem dos princípios e ensinamentos de Cristo teologicamente e muito menos nos apostatar da moralidade que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.